Olá, pessoal! Nessa segunda videoaula da temática de microbiologia, vamos conversar um pouco mais a respeito da morfologia dos micro-organismos. Vamos conversar a respeito do arranjo celular, que formato esse micro-organismo possui. Além disso, a gente vai conversar um pouco também sobre as estruturas, tanto internas quanto externas, que os micro-organismos podem possuir. Nesta também videoaula, a gente vai fazer um paralelo entre os dois tipos de células. A célula eucarionte, que são aquelas que apresentam núcleo com membrana. Nós já conversamos na videoaula passada a respeito disso, né? Que todos os vídeos da área de microbiologia nós vamos dar ênfase então à tecnologia de alimentos, tá? Então, reino Monera e reino Fungi. Então, voltando à célula, né? Então, esse paralelo. Na célula da esquerda, a célula eucariótica, que apresenta núcleo, e vocês podem observar que ela possui uma série de organelas. Nós vamos conversar qual é o papel de cada uma dessas organelas no metabolismo celular. E na direita nós temos uma célula procariótica, tá? Que é aquela célula que não apresenta núcleo e ela tem uma outra estrutura que a célula eucariótica não possui, que, né, são os exemplos das células bacterianas, né? Que são aqueles seres mais primitivos, até que a gente conversou, né? Os primeiros seres do nosso planeta, um ser primitivo unicelular. Bom, a primeira estrutura que a gente vai conversar, ela é uma estrutura comum entre a célula eucariótica e a célula procariótica. Como a gente pode observar ali, as setinhas então vermelhas, elas vão então mostrar aonde se encontra essa estrutura no esquema das células, tá? Qual é a função da membrana citoplasmática? Tá? Ela tem uma função bem importante que é de proteção. Ela é a primeira barreira, então, que divide, que separa o meio externo do meio interno. E também tem um papel muito importante que é a seleção de entrada e saída de substâncias. Essa membrana citoplasmática, ela é composta por diversas substâncias, como vocês podem ver na figura acima. Então, tem glicoproteínas, carboidratos, glicolipídios, colesterol e assim por diante. Então, ela possui tanto substâncias apolares, que têm maior afinidade com gorduras, e substâncias polares, que têm mais afinidade, então, com aqueles elementos que têm mais afinidade com a água. Então, ele consegue fazer, então, essa membrana, a seleção de entrada e saída de substâncias. Então, bem importante. Tanto a célula eucariótica, a da esquerda, né, e a procariótica, que está ali demonstrada à direita, então possuem essa membrana. E ela também delimita todo o espaço interno da célula. A segunda estrutura que a gente vai aqui observar e conversar, ela é exclusiva da célula procariótica, que é uma estrutura chamada de parede celular. A parede celular, ela é composta por uma substância conhecida como peptidoglicano. Com base, então, na estrutura da parede celular, é possível classificar as bactérias como gram-positivas ou gram-negativas pelo método de coloração de Gram, que é um método bastante antigo, mas é bem interessante. A parede celular, então, ela pode classificar as bactérias e, por exclusão, a gente pode saber somente por esse método de coloração de Gram se ela é positiva ou negativa. Então, por exemplo, se mostra que é uma bactéria gram-positiva, eu já posso descartar todas aquelas que nós já temos conhecimento que são gram-negativas. Então, já exclui diversas. Então, eu quero fazer um estudo epidemiológico, eu quero fazer um estudo para saber que bactéria
qual é o agente biológico que está ocasionando daqui a pouco um surto alimentar. Então, é uma maneira econômica e rápida, tá? Fácil de fazer, para determinar pelo menos que grupo que está ali agindo e está presente num determinado alimento, por exemplo. Então, muito importante, quando a gente está falando em célula procariótica, né, essa parede celular, ela é uma dupla proteção, porque é um dos seres mais primitivos. As células procarióticas, né, então sempre façam associação ao reino Monera, então são os micro-organismos unicelulares, né? Então, o organismo é aquela única célula. Se ela por acaso se romper, o micro-organismo, esse ser vivo, acaba morrendo. Então, como é que as bactérias conseguem desenvolver? Como é que as bactérias conseguem ter a sua ação patológica, né? Como é que as bactérias elas conseguem ter a sua ação desejável, né, de fermentação? É porque ela consegue sim se adaptar ao meio e se desenvolver. E a parede celular tem uma importante, né, contribuição nesse mecanismo de sobrevivência. Pode observar na figura acima, né? Então tá mostrando uma parede celular, sua composição de uma bactéria gram-positiva e abaixo, né, a composição, o desenho, né, o esquema do desenho da parede celular de uma bactéria gram-negativa. No microscópio, quando a gente visualiza a lâmina, as bactérias gram-positivas, elas têm coloração roxa, violácea. E quando elas são bactérias negativas, né, gram-negativas, elas apresentam então coloração vermelha. Da onde vem essa coloração roxa ou vermelha? Através então de corantes que são adicionados durante então a execução do método de coloração de grão. A outra estrutura que nós vamos agora conversar é o núcleo. O núcleo tem um papel muito importante, porque além de proteger, ele armazena material genético, leia o DNA. O DNA do ser vivo. Na célula eucariótica, tá, tem um núcleo delimitado, vocês podem visualizar ali na figura esquerda, tá? Ele é uma estrutura, esse núcleo circular. E no interior, então, desse núcleo, que é uma membrana que delimita, né, a estrutura, tá ali armazenado um material genético. Em contrapartida, à direita, na célula procariótica, nós observamos o material genético disperso no líquido intracelular, que é o citoplasma. Então, por isso que se diz que o núcleo, né, na célula procariótica, ele é linear, mas não é o núcleo que tenha a estrutura linear, mas o material genético, por estar disperso no citoplasma, ele fica então linear, tá bom? Essa é uma grande diferença, né? O núcleo, que é a principal característica que vai me dizer, né, se é uma célula eucariótica ou uma célula procariótica, tá? Como a gente já conversou, o reino fungi são seres vivos mais complexos. Quando nós comparamos com o reino monera, a sua célula também é mais complexa, né? Porque ela tem, né, presente no seu interior diversas organelas, como eu já comentei, que possuem estruturas, né, e funcionalidades específicas. Falei em líquido intracelular, então que líquido é esse? É o citoplasma. O citoplasma é o líquido que armazena todas as substâncias químicas responsáveis pela manutenção da vida. Preenche todos os espaços entre a membrana citoplasmática e o núcleo. Então, quando a gente fala, né, de extravasar o meio, quando rompe a membrana celular, né, citoplasmática, então esse líquido que extravasa, justamente que a gente fala é o citoplasma. Continuando, nós temos uma estrutura que é comum entre os dois tipos de células, que são os ribossomos. Os ribossomos eles têm uma função bem importante porque eles realizam a síntese proteica, que é muito importante para o metabolismo celular.
Já o retículo endoplasmático, ele é exclusivo da célula eucariótica. Também é uma organela, assim como os ribossomos, que participa da síntese proteica. E ele se divide entre retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. O rugoso, ele tem associado à sua estrutura os ribossomos, né? Nós já conversamos no slide anterior. A próxima estrutura que nós vamos então comentar é a mitocôndria. A mitocôndria, ela é exclusiva da célula eucariótica e ela é responsável pela respiração celular. A mitocôndria, né, ela tem um papel muito importante que parte do ciclo de Krebs, né, onde se sintetiza energia para o desenvolvimento e para todas as atividades do ser vivo, ocorre justamente no interior dessa organela. A próxima é o lisossomo, também exclusivo da célula eucariótica, e essa organela é responsável pela digestão intracelular. E por fim, quando se trata das estruturas intracelulares, ou seja, que estão no interior da célula, nós temos o complexo de Golgi, que também é uma estrutura, é uma organela exclusiva da célula eucariótica. E o complexo de Golgi é responsável pela secreção de substâncias. Também há algumas estruturas externas que alguns micro-organismos podem possuir, tá? Não é obrigatório, tá? Tá presente e sempre tem uma funcionalidade. Então, por exemplo, a primeira estrutura que a gente vai conversar é o flagelo. O flagelo é responsável pela motilidade, ou seja, a locomoção de um determinado micro-organismo. Então, vou dar um exemplo associado, então, à área agroindustrial de alimentos. A maioria das espécies de salmonela possuem flagelos, por exemplo. A salmonela, ela é uma bactéria patogênica que promove uma infecção denominada salmonelose, que possui sintomas bem intensos, bem graves, né? A gente vai conversando mais adiante, quando a gente começar a tratar a respeito de doenças vinculadas pela ingestão de alimentos contaminados, tá? Então, a salmonela, ela está presente também na microbiota do intestino, tá? Então, a maioria possui flagelos, tá? A salmonela é um exemplo bem interessante, porque além do flagelo, ela possui fímbrias ou pelos, que é a segunda estrutura que está representada aqui abaixo. A fímbria ou pelo são estruturas externas responsáveis pela aderência. Então, como eu comentei agora há pouquinho, a salmonela faz parte da microbiota intestinal. Então, essa estrutura, a fímbria, ela colabora, né, auxilia a aderência à parede intestinal. Uma outra estrutura, tá, presente, né, em bactérias, mais comumente em bactérias gram-negativas, como algumas cepas, né, de Escherichia coli, que é aquela bactéria vinculada, né, ao trato intestinal de animais de sangue quente, inclusive nós humanos, tá? É a cápsula. A cápsula nada mais é que um mecanismo de defesa que permite que o micro-organismo que a possui se adapte melhor, né, a condições adversas ao seu pleno desenvolvimento, tá? E uma outra estrutura externa muito importante para a tecnologia agroindustrial é o endosporo, ou que a gente encontra em muitos livros na área agroindustrial de alimentos, os esporos, tá? Que são mecanismos de defesa.
Dos micro-organismos que podem estar presentes nos alimentos, né, o mais importante que nós sempre ouvimos falar e que nós, né, que trabalhamos, profissionais da área agroindustrial de alimentos, temos que nos preocupar é o Clostridium botulinum. O Clostridium botulinum, tá? Ele é um micro-organismo, uma bactéria que possui então esse mecanismo de defesa. Quando ele se encontra em um ambiente adverso às suas necessidades de desenvolvimento, ele se encontra na forma esporulada. E essa forma esporulada, vocês imaginem como se fosse uma armadura. E ela possui no interior o seu material genético, a manutenção da vida. E ela pode ficar, então, essa bactéria, o Clostridium botulinum, na forma esporulada por muitos e muitos anos, né? E, então, que condição adversa seria essa? A aerobiose, ou seja, onde há gás oxigênio, essa bactéria, então, se encontra na forma esporulada. E muito importante, lembro que eu comentei na videoaula anterior sobre micro-organismos ubíquos, aqueles que estão presentes no ar, no solo, na água? Pois então, o Clostridium botulinum é um exemplo de micro-organismo ubíquo, então ele está em toda parte. Mas, como nós estamos num planeta onde a atmosfera possui 22% de oxigênio, então ela se encontra na forma esporulada. Mas espera aí, então quando aqui o Clostridium se desenvolve? E então na condição contrária à da aerobiose, que nada mais é a anaerobiose, ou seja, a ausência de oxigênio. E quando que se possui ausência de oxigênio na tecnologia industrial? Quando se faz conservas, quando se faz a recravação de latas. Então, dependendo do pH do produto, eu tenho que fazer. Aí você lembra que a gente sempre tem que fazer o paralelo entre a microbiologia e a conservação de alimentos, os métodos de conservação? Então, justamente isso. Dependendo do pH, eu vou dar um exemplo então. Conserva de milho verde. O milho verde tem um pH acima de 4,5. Lembra que a gente comentou do pH de referência quando se trata da tecnologia agroindustrial? Pois então, quando se faz a recravação, forma um vácuo interno no interior da lata. Vácuo interno, ausência de oxigênio. Como é um alimento, no caso que a gente está falando do milho verde, que possuem pH acima de 4,5, as bactérias, né? A gente vai conversar um pouquinho ao longo então deste curso de microbiologia, que as bactérias preferem se desenvolver em ambientes, em alimentos com pH acima de 4,5, tá? Então, pH favorável. Tem alimento, né, que é o próprio milho. Tem água, então quantidade de água. E justamente com a condição de anaerobiose é tudo que o Clostridium botulinum necessita para se desenvolver. Então, quando ele torna-se uma célula vegetativa, ele volta a ter o seu metabolismo. Então, esse endosporo, ele se rompe, a bactéria volta então a se desenvolver e em determinado momento ela lança então no alimento um metabólito, uma substância que faz parte então, né, do seu ciclo metabólico, que é uma toxina, uma substância neuroquímica, né? É uma neurotoxina, porque ela atua então no sistema nervoso central. É uma doença bastante perigosa, né, de difícil diagnóstico, tá? E que pode levar a óbito. Tá, então tem que ter muito cuidado. Por que nós não encontramos tanto problema? É porque a tecnologia de alimentos está aí, né? O controle de qualidade, né? Os checklists de processo. Então, isso não permite que este micro-organismo tenha, então, a possibilidade de se desenvolver. Como é que eu elimino esporos? Esterilização, né? Que se usa, então, autoclave fechada. Então, não esqueçam sempre de fazer essa relação entre a microbiologia e a conservação de alimentos. Tá.
partir daí, então, daqui nós vamos falar sobre arranjos bacterianos, tá? Então, as bactérias, elas podem ter formato esférico, coco, ou de bastonetes, que são os bacilos, ou na forma espiral, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, tá? Exemplos de cocos, Staphylococcus aureus, tá? Temos também os streptococcus, no caso de iogurte, Streptococcus thermophilus, tá? E que dizer estáfilo, ele tem uma característica bem interessante que a gente consegue visualizar por microscopia, é que ele tem formato, agrupamento desses cocos, dessas esferas, em um formato de cacho de uva. Então, por isso que são os estáfilos. Os, os streptococcus, tá? Eles têm formato de fileira, tá? Então seria uma fileira. Os bacilos, pessoal, a gente tem aqui, então, por exemplo, a salmonela, né? Olha ali os flagelos sendo representados. Então, a salmonela, que é essa bactéria que eu falei, patogênica. Temos a Escherichia coli, tá? Que é do gênero Enterobacteriaceae. Nós temos uma outra bactéria patogênica que não está representada aqui, mas o Bacillus cereus, relacionado, então, à panificação, né? Olha aqui nesse espiral, a gente tem aqui, ó, o primeiro exemplo de arranjo bacteriano espiral, a Helicobacter pylori, que é aquela bactéria que se faz a detecção quando a pessoa está com gastrite. Eu tô com a bactéria. As pessoas falam assim, eu tô com a bactéria. Então, isso aí, a HP, o HP pylori, essa bactéria, então, ela pode colonizar o estômago, está associada com gastrite. A gente tem também que são arranjos especiais, espiral, que é de formato de vírgula. Então, alguns autores demonstram, né, que então seria o vibrião da cólera, aquela doença vinculada à ingestão de água contaminada, então o vibrio cholerae, né? Não sei se é bem assim que se pronuncia. Então, os arranjos são delimitados, então, lembro que dá formato à bactéria pela parede celular. Quando se trata de arranjo fúngico, nós temos que levar em consideração os diferentes tipos de seres vivos que compõem o reino fungi. Então, primeiramente, temos aqui acima, né, as leveduras, que são seres unicelulares de formato esférico. Essa figura à esquerda, por exemplo, ela é uma foto de microscopia eletrônica da levedura Saccharomyces cerevisiae, que ela é responsável pela fermentação alcoólica, tá? E a obtenção de todas as bebidas fermentadas, vinho, cerveja, e de todas as bebidas fermento destiladas, o uísque, a cachaça, né? O rum, a tequila e por aí vai, tá? E os demais seres vivos do reino fungi, eles são pluricelulares, plural, né? Então, mais de uma célula que compõe este ser vivo. E essas hifas é o que demonstra, então, essa pluralidade, tá? Então, quando a gente observa os bolores, o mofo, né? Quando ele está em um crescimento bastante significativo, a gente até consegue visualizar a olho nu aquele aspecto cotonoso, algodonoso, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa, então, no morango, com aquela camada de mofo cinzento, que é aquela estrutura? Parece um algodão de cor acinzentada. Aquilo ali são as hifas que a gente consegue observar a olho nu. Nós temos então a família dos cogumelos, né? Muitos deles são comestíveis, muito usados na gastronomia. Então, cogumelo Paris, o champignon, o shiitake, fungi, que eles têm então essa estrutura aqui demonstrada à direita, na parte inferior do vídeo, bem característica. Possui ivas também, mas ela possui o que se chama então de basídeos, né? Que faz parte do mecanismo de reprodução, tá bom?
E por fim, pessoal, os fungos eles podem ser classificados em 4 classes. Nós temos os fungos filamentosos e os fungos terrestres. Quando a gente fala em fungos terrestres, nós podemos ver aqui bem à direita, então são os basidiomicetos, que eu já comentei no slide anterior, que são então a classificação dos cogumelos, porque eles possuem essa característica, né? O seu corpo de frutificação, tá? Esse chapéu que se fala, essa aba, então são da estrutura bem específica dos fungos terrestres, tá? Os demais são considerados fungos filamentosos, tá? Por exemplo, nós temos ali bem à esquerda os zigomicetos, tá? Aí a gente tem que pensar nos mofos e bolores, tá bom? Então, tá aqui representando o bolor esverdeado que acomete os cítrus. Ali embaixo a gente tem então a figura, a foto de uma microscopia eletrônica de uma Cândida albicans, responsável, por exemplo, pela candidíase, tá? Que são dessa classificação dos fungos filamentosos. Nós temos os deuteromicetos, que são considerados fungos imperfeitos, porque ainda não se tem muitos estudos, não se tem muita noção, principalmente como é que eles se reproduzem, tá? Nós temos o ascomicetos, que a gente pode, então, associar ao Saccharomyces cerevisiae, né, as leveduras. Então, eles vão ter mecanismos de reprodução, tá, específico para cada uma classe fúngica, tá, pessoal? Enfim, essa foi a nossa videoaula e eu gostaria de recapitular rapidamente os principais conteúdos conversados neste vídeo. Primeiramente, as diferenças entre a célula procariótica e a célula eucariótica. Lembrando que na procariótica não há presença de núcleo que proteja o material genético. Este fica disperso no líquido intracelular. Enquanto que na célula eucariótica nós temos então a presença do núcleo e diversas organelas que possuem funções específicas, como respiração, digestão e secreção celular. Além disso, não podemos esquecer das estruturas externas que muitos micro-organismos podem possuir, como os flagelos, motilidade, fímbrias, aderência, que nós então vimos que a bactéria patogênica Salmonella possui, os endosporos ou esporos, né? Que aí a gente sempre associa ao principal micro-organismo que se fala, né? Na tecnologia agroindustrial de alimentos, que é o Clostridium botulinum, que ele está associado a uma doença, uma intoxicação alimentar muito grave, que é o botulismo, tá? Que é associado então àqueles alimentos onde há ausência de oxigênio. Também não podemos esquecer que as bactérias possuem 3 arranjos diferenciados: cocos, bacilos e espirais, e que os fungos, tá? Eles podem ser tanto uni como pluricelulares, tá? Os unicelulares são as leveduras, os pluricelulares, bolores, mofos e os basidiomicetos, né? Vamos sempre pensar nos cogumelos, e que há 4 classificação de fungos que tem muita relação com o método de reprodução, tá bom, pessoal? Até a próxima!